Fala pessoal, mais um podcast da Acessível em parceria com a DLG Media e hoje a gente vai falar bastante de comunicação, principalmente de TV. Estamos aqui hoje com o Tanielson Campos, diretor executivo do SBT Interior. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui num tema tão gostoso, né? Falar de TV, falar de comunicação, é um prazer. A gente se sente mais confortável, né? Legal. Tanielson, vamos começar, como diz outro, começar do começo. Gostaria que você se apresentasse para o público, pessoal. Quem é o Tanielson? De onde que veio? Começo? Bom, muito prazer então. Eu sou Tanielson Campos, eu estou diretor executivo do Grupo Tati, aqui no interior do estado de São Paulo. O Grupo Tati hoje é um dos maiores grupos de comunicação do país. A gente tem como grupo rádios em praticamente todas as capitais, ou a maioria das capitais do Brasil. Nós temos televisões Record, Band e SBT, além de mídias sociais, portal, toda a parte de internet. Então hoje considerado um dos grandes grupos de comunicação, mas o que mais investe. O grupo pertence ao Dr. Chaim Zayer e ele hoje é considerado o empresário que mais investe em comunicação, que mais investe, está comprando televisão, comprando rádio. Então eu estou diretor aqui para a região, já passei pela Band de Santos, fui diretor executivo da Band em Santos, que também é do grupo, fiquei por um ano lá, fiquei também no SBT do Vale do Paraíba durante um ano. E agora fiquei muito tempo em Ribeirão Preto, onde é a sede do grupo, e agora estou aqui no interior, que são 202 cidades atingidas, mais de 3,5 milhões de pessoas. Nós estamos falando com 3 sedes. A sede do SBT São José do Rio Preto, sede Araçatuba e também Presidente Prudente. Além das rádios Cultura FM e Rádio Nova Brasil, que estão sobre o meu guarda-chuva. É a área de maior cobertura? Como o SBT hoje, a gente forma a maior afiliada do SBT aqui como o SBT Interior. Gigante, né? Atinge muita gente. São 202 cidades, mais de 3,5 milhões de habitantes, é uma região muito grande, região rica. O estado de São Paulo é maravilhoso, né? O estado de São Paulo, eu falo, é o primeiro mundo aqui do nosso país, é um lugar realmente que é muito gostoso morar, mas que as coisas acontecem, onde tem emprego, gera renda, então tem uma oportunidade gigante de trabalho aqui. E a hora que eu recebi, eu estava conversando com uma jornalista, você veio da engenharia civil. Eu sou engenheiro civil de formação. Engenheiro civil. Como que você foi parar, gente, né, então, eu cheguei a trabalhar como engenheiro civil durante 10 anos, cheguei a ser diretor de uma grande construtora, tem um acervo no CREA, porque a engenharia se registra as obras no CREA, né? Tem um acervo no CREA gigante. Ribeirão? Ribeirão Preto. A sede Ribeirão Preto fazia obra por toda ali a região, mas principalmente Ribeirão Preto, a sede Ribeirão. E por trabalhar 10 anos na engenharia, conheci muitos prefeitos, muita prefeitura, acabei indo para a iniciativa pública, trabalhei mais 10 anos em prefeitura, cheguei a ser diretor superintendente do Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão, cuidando de água, esgoto, lixo, a limpeza pública todinha, uma empresa muito grande, uma autarquia municipal. Cheguei a ser secretário de Turismo e Desenvolvimento de Ribeirão Preto, então por 8 anos, bastante tempo, e ali tem uma das coisas de vendas que eu mais me orgulho, porque na verdade eu sou vendedor, e ali tem uma das vendas que eu me orgulho e que eu gosto muito de contar, que foi quando eu consegui trazer a seleção da França para ficar hospedada em Ribeirão Preto durante a Copa do Mundo no Brasil. Que legal. Então uma seleção campeã do mundo, uma seleção que tinha dinheiro, esse país rico, que poderia, e como todas fazem, pegar a lista das 10 principais hotéis, principais cidades do Brasil e falar, vou ficar neste resort na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília. Quais são os melhores hotéis do Brasil? Vou ficar nesse aqui. E eles ficaram em Ribeirão Preto, num trabalho que eu desenvolvi, tive que ir várias vezes à França, em Paris, tive que conversar com todo mundo lá. Acabei fazendo amigos e eu consegui levar a seleção da França, ficou hospedada, sendo a sede ou subsede, como chama na Copa do Mundo, a sede da França, a cidade de Ribeirão Preto. Que coisa ruim ter que ir para a França várias vezes, né? Foi muito divertido. E depois de 10 anos na engenharia, 10 anos na iniciativa pública, eu acabei entrando nessa paixão que é
a comunicação. A comunicação sempre esteve ligada por conta da parte comercial, da parte de relacionamento, se você tem que comunicar o tempo todo ali. Eu sempre fui apaixonado por comunicação. Tenho um pai que foi radialista, apesar de professor, diretor de escola, mas foi radialista. Tava em casa, já tinha ali um DNA, tinha. Desde criança, tive um pai que tinha, aos domingos, numa rádio AM, ele era professor também, ele montou um programa de rádio, na rádio AM em Franca, que chamava Rádio Criança. Ele levava alunos para apresentar, para participar. Legal. Isso há muitos, eu era criança nessa época também, acompanhava todos os domingos ali as crianças, e eu, uma delas, na rádio. Eu tinha a oportunidade de ir todo domingo e ali a participar, começar aí no mundo da comunicação também. Que legal. E o que da engenharia você trouxe para a TV? Bastante coisa, né? Engenharia, o engenheiro, ele é um profissional que ele acaba indo trabalhar em várias áreas. Você vai em banco e na área econômica, tem muito engenheiro, você tem engenheiro em várias áreas, porque na engenharia você acaba sendo um administrador, um grande administrador, e onde você aprende planejamento, onde você aprende a organização, a liderança de pessoas em grandes obras, imagina, você consegue ali planejamento, que eu acho fundamental, não existe nada sem planejamento. Então, trouxe bastante coisa, acho que está tudo muito aqui dentro, presente no dia a dia da comunicação também. Você falou de vendedor, né? Hoje em dia, a gente conversa com empresários, está cada vez mais difícil mão de obra. Principalmente, então, quando a gente fala de vendedor, você sente isso também? Hoje em dia, dor? Hoje é uma dor, com certeza. Hoje em dia a gente percebe que os empregos estão mudando, as profissões estão mudando, as formações vão mudar muito agora para frente, com inteligência artificial, com tudo que vem essa modernidade, os empregos estão mudando, mas uma coisa eu te garanto, o profissional sempre vai fazer a diferença. Você vê, às vezes, uma loja aberta do lado de outro, um bar ou qualquer empreendimento aberto, você pode ter do outro lado da rua, um bomba, um vai ter muito sucesso e o outro vai ser um fracasso. Por quê? Por conta das pessoas que estão ali dentro. Pessoas é fundamental. Fundamental. E hoje nós temos essa dificuldade de encontrar profissionais. Por mais que você tenha aí empregos, e eu tenho postos abertos, e as pessoas, e você não consegue encontrar pessoas para preencher. Supermercado, por exemplo. Exatamente. Isso acontece em todas as áreas. De fábrica, eu converso muito isso no turismo, na hotelaria, nos restaurantes. Você não consegue encontrar profissionais, mas o vendedor, eu falo, é um dom também, né? Acho que todo mundo é vendedor, todo mundo se vende o tempo todo. Quem fala, eu não vendo, eu não gosto de venda, isso é um bloqueio que infelizmente a pessoa não percebe que você se vende o tempo todo. Você se vende para tudo, você tem que fazer a venda de você como pessoa, de você como amigo, como profissional, e dentro de um relacionamento, você faz uma venda o tempo todo. Também. E as pessoas às vezes se travam e falam, mas eu não gosto de vender. Então, acho que precisa quebrar esse bloqueio, E eu até contar para você um fato aqui que mudou minha vida, porque eu fazia engenharia civil e eu fui numa palestra de um apresentador que era professor, tinha programa na televisão, dava no jornal, muitas entrevistas, e ele era um grande palestrante. E eu, ainda novo, na faculdade, fui assistir a palestra dele e ele falou uma frase que ele falou assim, que mudou muito, falou assim, Deus, quando quer fazer alguém rico, faz vendedor. E eu parei para pensar aquilo, falei, como engenheiro, você vai construir uma casa hoje, você tem que pôr o dinheiro na frente, você compra o terreno, você constrói, tem retrabalho, porque o cara errou, desmancha, briga, tem aquele tempo todo, o cara não vai trabalhar, todo mundo sabe com obra aí a dificuldade que é, e depois de um ano a sua casa fica pronta, aí você vai pôr para vender. E aí você coloca a casa à venda e às vezes em um corretor muito rápido apresenta quem quer comprar para quem quer vender e leva 6% do valor daquela obra. Só conversando, como dizem, só conversando. É lógico que tem todo um trabalho por trás, tem um relacionamento, não vamos desmerecer, muito pelo contrário, é um grande vendedor e é isso que eu estou valorizando aqui. Sim. Mas você percebe a velocidade com que isso acontece, você traz
negócio para a mesa e ganha 6% dele, enquanto que o engenheiro vai precisar investir antes, pôr o dinheiro, trabalhar durante um ano para ter seu lucro lá na frente. Então, é só um exemplo de como a venda, eu falo, o profissional que mais ganha dentro de uma empresa é o profissional que vende. O artista, quantas pessoas sabem pintar, fazer obra de arte, cantar e aqueles poucos que conseguem vender são os que ficam milionários, que estouram. Mas são profissionais como os outros também, né? Então, fazer venda é uma arte que eu admiro muito quem tem esse dom, mas todo mundo pode aprender. Todo mundo pode aprender. Agora, todo mundo pode também aprender a tocar violão. Quem nasce com o dom... já sai na frente. Já né? sai na frente. Já sai na frente. O que mudou? Eu anotei aqui umas perguntinhas e a gente vai conversando. Claro. O que mudou na televisão nos últimos anos? Mudou bastante coisa. A televisão mudou bastante. Tem uma coisa que eu acho muito legal. Eu assistia a televisão ainda com a minha avó, criancinha, e no final do jornal o apresentador falava assim, boa noite. E ela falava assim, boa noite. E eu não entendia aquilo. Eu olhava para ela e falava, vó, mas o que você tá falando, boa noite? Ela falava, não, tô respondendo. Hoje não, hoje a gente escuta. Hoje a gente consegue, com a tecnologia, a gente consegue, você falar uma besteira ali no ao vivo, no jornal, der uma informação errada, começa a chegar mensagens, vídeos, a pessoa na hora te corrigindo, mandando informação. Então hoje a televisão, ela é uma via de mão dupla. Ela traz a informação, mas você consegue falar e escutar o telespectador também. Isso é uma das grandes transformações. O telespectador participa. Participa mais do que há 20, 30 anos atrás. Isso, e hoje eu posso até te falar que os nossos telespectadores são repórteres, porque quantas vezes você está andando na rua e você tem ali um acidente, você tem uma obra, você tem uma informação, começa a chegar pra gente lá na hora, né? Então chega na hora que a coisa está acontecendo. Então as pessoas os telespectadores acabam virando repórteres da TV. Então essas grandes mudanças. E agora uma coisa bem legal, hoje a televisão ela é totalmente digital, você consegue fazer compras pela televisão, você consegue fazer uma série de coisas, assistir ela pela internet, você consegue assistir a televisão no aparelho celular. Antigamente a gente falava TV e lembra daquele aparelho de televisão, ainda era com tubo. O tubo. Hoje a TV pode ser vista no aparelho de celular, então as pessoas assistem a televisão no celular. Então, hoje mudou muito e a empresa e a pessoa que trabalha com comunicação, que não, em qualquer área, que não se atentar às mudanças da tecnologia, ela vai ficar para trás. Então, tem muita coisa. Isso é um tema muito legal que dá para a gente falar bastante aqui das mudanças que vem aí pela frente também. O SBT, né? E o SBT aqui, para mim, a televisão mais gostosa de se trabalhar, já passei pela Band, nós temos no grupo Record também, mas a televisão, que é a televisão da família brasileira, já fala aí o ditado, o seu slogan, é uma televisão que todo mundo gosta, ela não tem ninguém contra o SBT, não tem rejeição, é a menor rejeição de todas. Você tem ali, quando você me fala em apresentadores do SBT, você lembra do Ratinho, da Patrícia Bravanel, que substitui o Silvio muito bem, bate todo mundo na audiência aos domingos. Você tem Portiolli, você tem o Danilo Gentili, que depois de feitos os seus cortes, é o entrevistador mais assistido do mundo. O talk show mais assistido do mundo, Danilo. Isso. Então você tem uma série, Portiolli, Ratinho e Praça é Nossa, tanta gente conhecidíssima, todo mundo lembra, porque memória afetiva. As pessoas gostam. Você tem o Chaves, que passa até hoje no SBT. Mas tem muita novidade também. Depois que as meninas, filhas do Silvio, assumiram, elas estão investindo muito. Então tem esse ano Copa do Mundo, trouxe o The Voice para dentro do SBT, tem essa Fábrica de Casamentos que está bombando, batendo em audiência também. Então muita coisa boa, muita novidade. E aqui no interior, isso a gente falando de cabeça de rede, o SBT geral, mas aqui no interior a gente vem investindo muito também. Então, a gente aqui fez uma transformação total. Os programas são todos ao vivo. A não ser o final de semana, que tem programa gravado, mas diariamente os programas são todos ao vivo, com muita interação, muita participação das pessoas. Bastante link, muito link na rua, repórter na rua. A gente tem reforma dos prédios, então nós reformamos todos os prédios, trouxemos mais tecnologia, tem muita coisa. Acabamos de trazer agora
uma tecnologia da feira que acontece em Las Vegas. Todo ano tem a feira de tecnologia de comunicação em Las Vegas. E nós trouxemos agora um Multilink para celular. Isso é muito legal, porque eu lembro, quando eu comecei a dar entrevista, eu comecei na comunicação dando entrevista. Eu comecei dando entrevista. E a gente chegava na porta, às vezes, para ser entrevistado. Eu lembro de dar entrevista em Ribeirão Preto, na porta do Teatro Pedro II. Então a televisão chegava com um caminhão, quando era ao vivo. Tinha um caminhãozinho. Virava uma parabólica para o satélite. Aí ela fazia o link. Meu Deus, eu lembro disso. Aí você tinha o motorista que ia com o caminhão, ficava um operador dentro do caminhão, com essa antena em cima, passava aqueles fios todos para ir até na onde você estava, porque às vezes o caminhão não conseguia chegar lá. E ali tinha um cara com guarda-chuva, punha aquela câmera enorme num tripé pesadíssima, e aí o cara ia lá, posicionava com o guarda-sol ali para ela não podia esquentar, e aí você tinha lá o microfone, o apresentador, e você ia lá, dava aquela entrevista. Aí era uma quantidade de pessoas e de equipamentos caríssimo, gigantescos envolvidos. E tinha o padrão de qualidade, né? Se você tivesse uma caneta no bolso, o cara vinha e pedia com licença, tirava a caneta, porque era tudo muito perfeito, tudo muito correto. E isso hoje mudou muito. Isso é outra coisa que mudou. Hoje, uma coisa que era impensável, você faz com o celular. Primeiro porque a tecnologia desses aparelhinhos, hoje você consegue fazer um filme filmando no celular. Você tem qualidades imensas. Fora isso, você tem hoje a velocidade. Se você precisar fazer tudo aquilo, você não consegue mais. Então, primeiro veio o Multilink, ligado a uma câmera de televisão normal, mas que o cara coloca o Multilink nas costas e com a câmera ele vai fazer a reportagem. Agora, a gente já tem o Multilink para o celular. Porque a transmissão de celular já acontece hoje, só que com o chip do celular. Então, o que acontece? Se você mexe muito e o celular ele falha, oscila, a transmissão vai ficar falhada. Então, quando você tem um Multilink que junta vários chips numa transmissão só, ele distribui a imagem. São vários chips de celular. Mas o legal é o seguinte, hoje, esses aparelhos modernos, eles já tem vários chips. Eu aqui, por exemplo, nesse meu tenho 2 chips, poderia ter 3. Você usa, só que ele funciona assim, um de cada vez. Se um tá ruim, ele passa pro segundo. Se o segundo tá ruim, ele passa pro terceiro. Essa é a tecnologia que nós usamos hoje. Você muda o chip conforme o que tá com o melhor sinal. Agora, essa mochilinha de celular, ela faz a somatória dos chips e manda o sinal por todas elas ao mesmo tempo. Turbina. Então, isso vai te dar qualidade. Você consegue andar com o celular andando. Nós temos hoje aqui um Motolink aí, que está um sucesso gigante na cidade, porque a gente chega primeiro que todo mundo, chega praticamente junto com a polícia. Tem vezes até que chega antes, mas chega junto com a ambulância, com a polícia, com o bombeiro, contando o que está acontecendo. Então nós temos esse Motolink rodando aqui em São José do Rio Preto, e hoje ele vai poder ir com o celular fixado ali no capacete ou na moto, e ele vai, inclusive, durante o trânsito, passando ao vivo essa transmissão. Então, uma tecnologia bem bacana que está sendo... Veio para ajudar a gente. Vem para ajudar. A tecnologia vem para ajudar, vai se modernizando, e tem muita coisa legal aí que já... Fazer para você, Daniel, hoje a disputa é contra as TVs ou contra o celular? Eu acho que é disputa com todo mundo. Porém, não existe esse negócio. Isso é uma coisa que é bom esclarecer, a gente falar direitinho, porque assim, quando surgiu a televisão, as pessoas falavam assim, o rádio vai acabar. E o rádio acabou, porque agora tem imagem, a pessoa vai querer assistir televisão. O rádio tá até hoje aí, bomba, e é muito forte. Você anda dentro do carro, você liga o rádio, tem a hora certa para tudo. E a televisão tá aí também da mesma maneira. Com a pandemia, houve uma aceleração muito grande da parte da internet. Então, o digital, ele veio... Você lembra que as pessoas, no banco, por exemplo, você tinha pessoa que tinha um caixa eletrônico já, mas a pessoa ia no caixa eletrônico, queria ir lá dentro pagar a conta, queria ir no caixa, porque ele, não confio nesse caixa eletrônico, eu tenho medo, principalmente pessoa mais de idade, às vezes tinha medo de fazer sozinha ali, de errar, ele queria ir lá dentro. Hoje, qualquer pessoa, com qualquer idade, todo mundo não vai no banco mais, ele faz tudo pelo celular. Então, o celular ajudou demais, ele veio para facilitar, e a pandemia acelerou muito esse processo. A gente conseguiu aí usar a ferramenta de uma maneira muito prática, muito rápida, e isso aconteceu na comunicação também. Então, assim,
Quando você fala de mídias sociais, de Instagram, de Facebook, de YouTube, de portal, do podcast, eles não vieram para acabar com a TV, eles vieram para somar. Hoje a gente tem que estar, assim como TV e a rádio, TV, rádio e internet. Você tem que estar em todos. E as pessoas usam e assistem todos os... Consome tudo. Em lugares diferentes, em formatos diferentes. O nosso grupo, há 10 anos atrás, foi a primeira empresa de comunicação, há 10 anos atrás, a criar uma transmissão multiplataforma em Ribeirão Preto, onde o Chaim Zayer, o Dr. Chaim, montou um estúdio, onde ele colocou as câmeras de TV, um estúdio de rádio, e ligou na internet, e ele transmitia lá, 10 anos atrás, um programa de rádio vazando na TV e vazando na internet. Isso foi uma revolução, porque o cara conseguia estar assistindo na televisão uma entrevista, e aí ele, eu preciso sair por determinado momento, eu ir trabalhar. E ele entrava dentro do carro, ligava no rádio, ele continuava ouvindo. E a hora que ele chegava no trabalho, ele ligava no computador e acabava de assistir. Isso. E assistia a entrevista inteira. E isso foi muito legal, foi inovador, há quase 10 anos atrás. E só que a gente aprendeu ao longo desse tempo que não é só isso. Porque o consumo das pessoas é diferente em cada aparelho. O celular, por exemplo, a pessoa quer a coisa muito mais rápida, muito mais dinâmica, em cortes. Então você faz o mesmo material, o mesmo conteúdo em formatos diferentes. Pílulas. Então você pega... Acontece muito isso no SBT, por exemplo. Eu recebo lá médicos, eu recebo lá jornalistas para entrevistar um empresário. E muitas vezes aquelas pessoas de relacionamento desses empresários ou desses médicos, naquele horário da entrevista, elas estão trabalhando, elas não estão em casa assistindo televisão. Mas aquilo vai para a televisão. Depois a gente tem uma sala que é um ingest, onde a pessoa vai lá, recorta todos essas entrevistas e publica isso no Instagram, no YouTube, no Facebook. E marca os médicos, marca as pessoas. E muita gente vê o recorte. E depois ele chega para o médico, e o pessoal conta isso para mim, chega e fala, nossa, que audiência. Porque o pessoal chega, bate nas costas dele e fala, tá podendo, hein? Te vi na televisão. Então, não viu na televisão, no aparelho que a gente chama de televisão. Viu o recorte no celular, sim, mas feito pela empresa que chama televisão. Isso. Então, aqui a gente confunde o aparelho TV com a entrega que está acontecendo ali. A gente tem essa entrega, a pessoa realmente viu feito pela televisão e a televisão dá credibilidade. Porque na internet todo mundo pode estar. Chama YouTube. Então todo mundo pode estar. Meu filho de 10 anos, eu tenho 2 filhos, um de 14 e um de 10 anos. Meu filho de 10 anos criou um Instagram do cachorro dele, do nosso cachorrinho. E aí deve ter bastante seguidor, com certeza. Ele posta foto, e ainda mais pet, que todo mundo adora, né? Nós temos um projeto que chama Companheiro Bomba, é um sucesso. E aí meu filho posta fotinha e todo mundo curte, e olha, e gosta, e fala. Mas o que acontece? Quando você posta qualquer coisa na internet, tem milhares de pessoas postando sobre esse assunto. Agora, quando você é validado por um grupo de comunicação, onde tem jornalistas profissionais que estudaram para isso. Uma empresa com mais de 50 anos de vida, com credibilidade. Sim. Isso dá autoridade. Então, quando o cara cai lá dentro, por isso que os influencers vão para televisão. Por isso que eles procuram. Por que com a Virgínia, que era a maior influencer do Brasil, foi para dentro da televisão? Por que as pessoas vão para a TV? Porque ali ela fura a bolha dela. Sim. E ali ela ganha credibilidade, que é o que a televisão traz, cria autoridade e tem responsabilidade para não postar qualquer coisa. Na internet, sim, você tem muito fake news, muita história que hoje é um perigo. Qualquer um pode fazer, né? Inteligência artificial coloca o Donald Trump dançando samba aqui do lado e você vai achar que porque a inteligência artificial ela coloca. Agora nas eleições é um perigo, vai ser um perigo, porque você pode ter pessoas falando coisas que você não sabe se é verdade, se é mentira. E a televisão ela tem essa missão, esse objetivo, filtro, né? De validar. Não, se você viu lá no SBT News, que já há vários anos, há 5, 6 anos, é eleito como o jornalismo de maior credibilidade do Brasil, se você viu ali, você pode saber que aquilo é uma notícia verdadeira, que não é uma notícia um fake news ou com uma segunda intenção.
Sim. O jornalismo regional ganhou mais força nos últimos anos? Com certeza. Eu acho que o que dá força para o jornalismo regional é ele estar diretamente linkado com as pessoas. Então, a grande rede, ela não consegue, a Globo lá no Rio de Janeiro, o SBT, a Record e a Band em São Paulo, ter esse dia a dia das pessoas aqui. Então, aqui a gente consegue mostrar o problema da pessoa, da realidade dela do dia a dia, a política local, ela consegue fazer promoções locais. Então, essa integração é muito mais forte aqui regionalmente. Precisa entender aqui o mercado, entender a dor das pessoas também. Exatamente. São duas coisas completamente diferentes. A grande rede, ela traz o grande entretenimento, o jornalismo nacional e internacional, contando o que está acontecendo. A gente consegue estar junto com as pessoas e a missão é essa. Eu acho que o grande segredo para ter sucesso hoje em dia é a conexão com as pessoas locais. E o que mudou? O público mudou nos últimos anos? Você avalia isso? Mudou muito, vem mudando, de geração em geração muda muito, as pessoas são diferentes. Você vê hoje um menino de 18 anos, eu quando não tinha carta, esperava fazer 18 anos para tirar carta. Hoje o pessoal tem Uber, não tem nem interesse às vezes de tirar carta. Então assim, existe uma mudança muito grande. E depois que a telinha, a gente aprendeu, né, de rolar a tela, você sobe muito rapidamente a informação, hoje tem que ser tudo muito dinâmico. Porque a pessoa, não interessa, rola. Então você vê aquela noticinha rapidinho, rola, você vai rolando. Se não for tão atrativo, você perdeu. Então você tem que ter, essa é o grande segredo de você fazer essa venda, vamos chamar assim, o tempo todo, de você ter esse interesse, de prender o interesse, de prender a atenção da pessoa. Essa é a grande disputa. A disputa, quando você fala, vai disputar com o rádio, com a televisão, com a internet, não. Você vai disputar a atenção. Quem tem a melhor atenção é a que tem o maior sucesso. E qual que é a sacada para prender mais o público? Conhecer as pessoas. Conhecer a comunidade, porque são diferentes em cada região, em cada público, em cada faixa etária. Quando você tem aí uma das grandes diferenças também na internet do influencer com a televisão, por exemplo. O influencer, ele fala de um tema, ele é especialista. A televisão, a comunicação, ela é generalista. Ela fala com várias pessoas, com vários assuntos, em horários e momentos diferentes. E o consumo, antigamente as pessoas assistiam televisão naquele horário. Então as pessoas tinham que correr para assistir o programa que ela gostava naquele horário. Isso era muito natural. Isso hoje parece uma loucura falar, mas a nossa geração viveu isso com uma naturalidade gigante. Eu tenho que chegar correndo em casa que eu quero ver o final do tal coisa, eu quero ver tal... Hoje não. Hoje você assiste de qualquer lugar, porque você assiste na telinha, na sua mão, no celular. Você assiste a hora que você quer, você revisita, você assiste e cada interessado vê o tanto que quer, porque alguém quer só a manchete, o outro quer assistir um podcast de 2 horas porque o assunto lhe interessa muito. Ou só quer corte. Ou só quer o corte. Então ali você consome... Ou só quer as besteiraiadas que foi falada no tal programa. É isso. Então você tem essa diferença muito grande. Essa é uma das grandes mudanças e o segredo é em conhecer gente, conhecer pessoas. Assim como o vendedor, o segredo da comunicação é você conhecer as pessoas com quem você vai se comunicar, com quem você vai falar. Quem conhece, quem vive, estando próximo, falando a mesma língua, porque a televisão é como se fosse também quase que um super-herói desse pessoal. Porque muitas pessoas têm os seus advogados, tem o seu conhecimento, e quando acontece qualquer coisa ali, ela liga para o advogado, ela tira dúvida com alguma autoridade, e muita gente não tem com quem buscar esse auxílio. E a comunicação, através de um grande grupo de comunicação, porque na internet tem um perigo muito grande também, o pessoal vai se medicar lá, pesquisar. Sim. A televisão não, ela vai te trazer a coisa real, vai ter um médico falando, você vai ter realmente pessoas, mas ela muitas vezes é a grande solução. Ela vai reclamar lá para as autoridades de um buraco na rua, ela vai reclamar de uma limpeza que precisa ser feita, ela vai falar de um posto de saúde que não está atendendo bem. Então ela acaba sendo essa super-herói do pessoal aí. Essa é uma das missões nossas aí, de tentar ajudar. É uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Mas ajudar a comunidade a se desenvolver. E a comunicação, ela faz o mundo girar, ela faz a economia girar, ela traz muito desenvolvimento para a cidade, para a região.
ela é fundamental, a participação dela na economia. Falando em região, você falou agora há pouco de Las Vegas. Como que você encara, como você vê, como você enxerga a Olímpia, que é aqui do lado de Rio Preto, que estourou, né? Explodiu. E a tendência, acho que eu vi uma notícia, acho que ontem, anteontem, que até veio um embaixador da China, que já veio visitar onde que vai ser o novo aeroporto, né? Você encara mesmo com uma Las Vegas? Você vê isso? Eu acho que é uma grande oportunidade. Eu fui secretário de turismo muitos anos, eu conheço por conta de vários trabalhos, muitos lugares, muitos países, muitas cidades, e eu acho o Olímpia sensacional. Acho que o Olímpia tem, assim, muita coisa que pode acontecer em Olímpia. Vai depender das pessoas, mais uma vez, e vai depender... Agora, começa a aparecer um monte de concorrente também. Depois de Olímpia já tem vários outros parques aqui nessa região, para várias cidades, já outros parques, outras coisas. Olímpia precisa manter esse desenvolvimento. Tem uma coisa interessante quando você fala, eu sou gestor público, eu sou pós-graduado em gestão pública, e tem uma coisa muito interessante do estudo que eu fiz, minha pós-graduação, inclusive, eu fui para o Macovilla na Escócia, em Findhorn, pesquisar, mas a gente vê que o desenvolvimento, ele acontece muito ligado pelo transporte. Então você fala, o Brasil foi descoberto através das caravelas. Onde chegou a caravela foram os mesmos lugares onde se desenvolveu. Então, encostou ali a Salvador, Rio de Janeiro, onde parou em Santos, onde os navios, as caravelas chegavam, foram os primeiros lugares que foram se desenvolvendo. Depois, ali de São Vicente, começou a sair ali os bandeirantes para ir desbravar. E por onde os bandeirantes passavam e foram até São Paulo, foi onde cresceu, por onde eles passavam. Depois vieram os trens. Então, onde passava a linha do trem, cidades foram criadas em volta da linha do trem. E cidades que já existiam onde a linha do trem passava se desenvolveram mais. Depois vieram as rodovias. As grandes rodovias, você pega ali, aqui no estado de São Paulo, você pega Anhanguera, Bandeirantes, Anhanguera. A cidade Franca. A cidade Franca é muito mais antiga que a cidade de Ribeirão Preto. Aliás, a cidade de Ribeirão Preto nasceu de uma cidade chamada São Simão, que é muito menor do que Ribeirão Preto. Mas Ribeirão Preto estava ao longo da Anhanguera. O que aconteceu? Ribeirão passou Franca, passou São Simão e cresceu. Hoje em dia, existe uma ligação muito grande na onde tem aeroporto com desenvolvimento. Então, se você tem um aeroporto, o aeroporto de São José do Rio Preto é um aeroporto que tem muito movimento. É um aeroporto que traz desenvolvimento, faz São José do Rio Preto uma força, é uma locomotiva, vamos falar assim, do crescimento de Rio Preto, o aeroporto que tem aqui. Então, se realmente esse aeroporto, que construir um aeroporto é uma coisa muito longa, leva anos, você tem anos de projeto, depois de construção, nós estamos falando do aeroporto para daqui 10 anos, mas ele só vai acontecer daqui 10 anos se realmente ele começar hoje. Então ele precisa começar, isso precisa ser cobrado, muito cobrado pelos políticos, por todo mundo. E acho que São José do Rio Preto tem que encarar um aeroporto, seja ele aqui em Rio Preto ou ele em Olímpia, como o aeroporto da região metropolitana de Rio Preto. Porque ele estar aqui ou estar em Olímpia, para aeroporto, você vê, o aeroporto de Guarulhos, que é o aeroporto internacional de São Paulo, fica em Guarulhos. E é o aeroporto internacional de São Paulo. Sim. Então, isso de estar em Olímpia, de estar aqui, isso vai ajudar Rio Preto também, se isso acontecer. Não tem que ficar com disputa, não tem que ficar com essa disputa, é aqui, é lá, não vou torcer contra, porque se for em Olímpia não é Rio Preto. Pelo contrário, acho que se for em Olímpia vai ajudar muito Rio Preto. Se for em Rio Preto também está certo para a Olímpia tem que entender isso. E o aeroporto pode dar um outro boom de crescimento em Olímpia. Porque você vai conseguir trazer... Hoje, Olímpia tem muito turista. Mas ele é um turista que vem de carro. Então, é um turista mais próximo, ele é mais regional. Agora, quando você tem um aeroporto que consegue trazer turistas de vários lugares, ele pode virar realmente um turista destino. Com outro ticket. Turista de fora do país, né? Vai ter que ter bastante atrativo, vai ter que ter bastante coisa. Mas isso vem naturalmente. Assim como foi criado tudo aquilo que já tem ali hoje, o turismo internacional pode vir sim. Gramado, por exemplo, acho que deve ser se inspirar, ser um modelo. Se inspirar em Gramado. Gramado e Canela, um destino hoje internacional. Lindo, né? Lindo e internacional. Tem muita coisa legal lá. E eu acho que Olímpia e toda cidade que quer ter o resultado hoje no Brasil tem que olhar para o destino. Mas lá existe uma
uma problemática, né? Porque tem que descer não sei como é que tá, mas quando eu fui, já faz alguns anos, desce ali em Caxias, que é um aeroporto minúsculo, o meu voo O Porto Alegre. foi, acho que umas 3, 4 vezes. Teve até correr o risco de ir para Porto Alegre para depois pegar um ônibus. Você pega Porto Alegre, aluga um carro, vai de van, tem transfer ali, mas realmente é isso. Gramado fica na Serra e você não tem um aeroporto lá que poderia desenvolver muito mais, mas Gramado hoje já está num nível de quantidade de hotéis, de leitos, que é onde se mede o tamanho do turismo, e a quantidade de leitos que tem na cidade é gigantesco. Hoje você já tem um número... Lota tudo, né? Lota tudo. E é um tem ticket construção alto, né? E é um ticket muito alto, muito diferente daqui. Diferente de Olímpia, né? Muito diferente. Outro perfil, né? Muito mais. Assim, eu te perguntando, você alto. falou de Ribeirão Preto, eu tive aqui com um pessoal de seguros faz um tempinho, e aí eu escutei de um diretor de uma seguradora que ele estava migrando, vindo para Rio Preto, transferido de Ribeirão, porque o número de milionários, não sei se você tem esse número, se você sabe, se você já escutou essa história, o número de milionários em Rio Preto ia passar Ribeirão. Você sabe disso? Você sabe sim. Sai um ranking esses dias, sai um ranking, eu tenho até ele aqui. Que aí ele tava vindo para cá para abrir, isso faz tempo, viu? Essa informação, assim, eu gostaria muito que ela fosse verdadeira, até porque eu tô aqui e gostaria e torceria para isso ser verdade, mas eu acho que isso também me permita falar que é uma besteira que as pessoas ficam com esse negócio de competição, sabe? Saiu um ranking, as 80 cidades mais ricas do Brasil. E São Paulo em primeiro lugar, Rio de Janeiro, Brasília, e aí vai. Ribeirão Preto, ele tá na posição... Saíram 2 rankings, esse aqui em valores de per capita, tudo, e o segundo ranking em as cidades que mais têm potencial. Aqui de cidades mais ricas, Ribeirão Preto fica em 26º lugar por esse ranking. E a cidade de São José do Rio Preto, ela tem menos habitantes, ela é uma cidade menor, ela está no caminho, mas ela fica... Deixa eu procurar aqui. Vamos procurar... Não estou nem perto. Então. Não tá. Não tá. Ela tá... Mas ela tá no ranking. Ela tá no ranking que já é uma boa... Já é uma vantagem. Porém, eu acho... ela está em 58º lugar. Então, é quase o dobro. Sim. Dentro do Brasil. E quando você fala do ranking das cidades promissoras, Ribeirão Preto também está à frente ainda de São José do Rio Preto. Porém, eu acho que isso não vale nada. Isso vale só para mexer no ego de algumas pessoas que quiserem falar que é daqui ou de lá, ou então para você ter uma baliza de onde o dinheiro está correndo. Eu acho que a cidade de São José do Rio Preto ainda é um pouco menor do que Ribeirão Preto. Naturalmente, corre-se mais dinheiro lá. Você tem uma AgriShow lá que leva muito dinheiro, muitos negócios acontecem lá uma vez por ano. Mas isso não muda nada. Isso é tudo uma região. E assim, de verdade, eu nasci na cidade de Franca. E eu lembro que Franca é mais antigo do que Ribeirão, eu já falei isso aqui. As pessoas de Franca tinham essa rivalidade com Ribeirão. E eu mudei para Ribeirão Preto e eu percebi que Ribeirão Preto nem sabia que Franca existia. Assim, lógico, sabia, que é a capital do calçado, mas eu digo assim, na questão da rivalidade. A rivalidade era zero. Mas pro outro lado... Então assim, o que acontece é assim, geralmente, o menor fica sempre olhando o maior e querendo ser o maior. E isso é saudável. Isso é saudável, você querer ser... É coisa de Rio Pretense, então, será isso? Eu acho que assim... Ribeirão... Estamos passando Ribeirão. Eu não quero parecer essa fala. Eu não queria aparecer nessa fala nem um pouco que eu tô de algum lado desses lados. Mas eu quero dizer o seguinte: morei em Ribeirão muitos anos, fui secretário de turismo de lá, e assim, as pessoas, em termos de rivalidade, assim como Franca, nem lembram de Rio Preto. Rio Preto não é citado. Ribeirão Preto pensa em São Paulo. Então, quando se fala alguma coisa, esquece São Paulo, porque a gente, pelo menos, em São Paulo, a gente não tem isso. Em São Paulo, nós temos mais qualidade de vida do que São Paulo. Em São Paulo não tem, aqui não tem o trânsito, aqui não tem. Então, Ribeirão pensa em São Paulo.
Se Rio Preto tá pensando em Ribeirão, tá aí a sua resposta. É isso. Rio Preto é menor que Ribeirão. Entendeu? A pessoa sempre vai olhar. Eu escutei isso, aí eu fui procurar dados, eu não encontrei. Eu fui em algumas reuniões do LEAD aqui. Eu não encontrei isso. Eu vou nas reuniões do LEAD aqui, em várias reuniões do LEAD aqui, as pessoas falavam isso. Nós estamos aqui melhor do que Ribeirão, olha, não sei o que de Passamos Ribeirão, já passou Ribeirão. Várias pessoas de vários assuntos colocam Ribeirão no tema. E eu posso te garantir que morei muitos e muitos anos em Ribeirão e eu nunca vi uma conversa tipo, Rio Preto tá se destacando. Ninguém nem lembra nesse aspecto de São José do Rio Preto. E São José do Rio Preto é uma cidade maravilhosa. Maravilhosa. Mas é que a pessoa tá olhando para São Paulo. Então, acho que talvez a gente pudesse olhar para São Paulo. Isso. Vamos olhar para São Paulo, vamos mirar para o negócio maior, esquecer Ribeirão Preto, porque a minha torcida agora é para Rio Preto. A minha torcida é para desenvolver Rio Preto, eu estou aqui, quero fazer a coisa. Esqueçam Ribeirão, porque Ribeirão não é o nosso objetivo. Não vamos ganhar nada brigando com o Ribeirão Preto. Vamos ganhar nada. Nós temos que aprender. Se eles tiverem uma coisa boa lá, nós temos que copiar aqui, fazer igual. É isso aí. E tentar melhorar e fazer para também conseguir. Ribeirão também não tem seu aeroporto internacional, também é uma briga gigante. E eu vou te dizer uma coisa. Se é que a gente quer essa competição, onde sair o aeroporto internacional é a cidade que vai se desenvolver. Se ela sair na região de Olímpia ou aqui em Rio Preto daqui a alguns anos será maior do que Ribeirão Preto. Sim. Vamos falar de Copa do Mundo. SBT voltou à Copa depois de 28 anos. Isso é uma grande novidade, assim, nós estamos muito felizes com isso e nós temos algumas vantagens em relação à nossa concorrente, porque a gente tem cota local, a gente tem a melhor equipe, a equipe número 1. Então hoje nós temos Thiago Leifert, nós temos Mauro Betti, nós temos Galvão Bueno, nós temos as meninas e os jogadores, o Pato, nós temos Juninho Paulista, Vampeta, nós estamos com uma super equipe, e tem até um videozinho do SBT, uma das propagandas da Copa, que é o Galvão Bueno conversando com o Thiago Leifert. E o Thiago Leifert fala assim, Galvão, todas as Copas que eu assisti até hoje, eu assisti na sua voz. E é isso, né? A gente, a voz do Galvão falando, vou até mandar esse vídeo para você, depois se quiser, você recorta e coloca aí um pedacinho. É uma coisa... Porque assim, é muito legal. É marcante, né? A voz do Galvão, o jeito, ele consegue emocionar as pessoas, né? Ele consegue... Consegue. Ele tinha um grande concorrente, que era da Band, que infelizmente já faleceu. Sim. Mas o Galvão é número 1 na emoção, eles criam a emoção, eles conseguem, a Fórmula 1, em todos os esportes, onde aquela narração faz a pessoa... Muda o tamanho da transmissão. Exatamente. E o Thiago Leifert, ele aproxima a gente falou de digital, ele é um cara mais pro digital? Na verdade, para tudo. Porque é isso que eu tô te falando. Assim, a gente precisa lembrar disso, realmente entender isso. O digital, a televisão hoje é digital. Hoje você chega na televisão mais moderna, às vezes não precisa nem de antena. Você vai receber os canais de televisão pela internet. Hoje a televisão é digital, a televisão está no celular. Você está aqui hoje na transmissão assistindo no celular. Então, agora, eu entendi o que você quis dizer. Você fala com um público mais jovem? Sim. O Thiago Leifert tem programa mais, né? De jogos, ele tem essa ligação. Então você traz sim essa modernidade, você traz sim. Ele é um grande narrador de televisão, ele é um grande apresentador de televisão. O The Voice no SBT, ele é o apresentador. Você tem programa de jogos com ele, você tem grandes programas com ele e com certeza vai fazer toda a diferença no futebol, trazendo os jovens para a transmissão, seja assistindo. Porque a Copa tem uma grande vantagem. Durante a Copa do Mundo, todas as televisões estarão ligadas nos jogos. Até quem não gosta de futebol, até seja homem, mulher, criança, idoso, todo mundo, na hora do jogo, Você vê a febre que com as figurinhas. Eu tenho 2 crianças, meus meninos já estão loucos lá, colecionando figurinha. Meus filhos estão velhos, tem mais de 20 anos, mas eu comprei. É isso, e é muito gostoso, é muito saudável, é muito legal. As pessoas ficam esperando chegar a Copa para fazer o álbum de figurinha. Então você vê a história do Neymar, se ia ou não ia para a Copa, a audiência que deu isso. Que criou o Neymar. Porque tudo na vida da gente é história.
Tudo na vida da gente é história. É você saber contar uma história. Você quer ser um bom comunicador, você tem que saber contar história. E quando você vê a história, a narrativa de vai Neymar, não vai Neymar, isso deu uma audiência gigantesca. E reverberou depois, né? Reverberou, e até hoje tá todo mundo a toda hora falando. Então, assim, e vem a publicidade junto, vem o comercial junto, vem tudo isso atrelado. Então, é saber contar história. Você tem que fazer boas histórias. E foi o que você falou, né? De entender também o perfil, né? E o público, e a cidade, a região. Porque todo mundo ganha dinheiro, né? Chega uma Copa do Mundo, o barzinho vai lá, ele faz um prato diferente. Ele lota. O restaurante faz um prato diferente. E vão ter festas, e o pessoal vai assistir na festa, e vai para casa da pessoa, mas compra decoração, compra comida, vai fazer. Isso faz a economia girar. A economia precisa girar. Uma vez eu estava numa aula de economia e o professor falou uma coisa para mim, falou assim, não interessa se a bolsa está subindo ou se a bolsa está caindo, ela precisa girar. Porque se está caindo, tem alguém ganhando dinheiro. Se ela está subindo, tem alguém ganhando dinheiro. Então a gente fica olhando a bolsa, quem está de fora olha a bolsa, nossa, a bolsa está caindo. Está caindo, tem gente ficando rico. Tá subindo, tem gente ficando rico. Então a gente precisa girar. A morte é parado. Então, quando você vai lá no hospital, a pessoa está mal, você coloca lá uma medindo lá, ela tem altos e baixos, pulso e não pulso, que vai medir vida. Pulso e não pulso. Você vai para a internet, o básico da internet é pulso e não pulso. Né? Aí, quando você vem para a economia, é tudo isso. Você tem que girar, movimentar. Está girando, está funcionando. Parou, parado. Quebrou. Te perguntar uma coisa, a gente falou sobre a seleção da França. Em Ribeirão Preto, né? Deve ter muitas histórias, mas tem alguma que te marcou ali, que foi interessante, que dá para contar aqui? Tem muitas histórias, acho que assim, são várias, e eu gosto muito de contar história. Então acho que daria para fazer um podcast só sobre isso, porque assim, legal, se a gente for falar até como conseguir levar a França para Ribeirão, já é um podcast, já é uma história, porque aconteceram muitas e muitas coisas. Agora, é muito difícil falar assim em poucas palavras, mas a convivência com os jogadores, a convivência com o Didier Deschamps. Tinha algum chato ali, ou alguém mais legal? Não, é assim, eles têm... Porque o francês, ele é meio... O francês tinha que falar em francês. O francês não gosta de que se fale inglês com ele, o francês, ele gosta, é o jeito dele. Tinha uma coisa muito... Vários jogadores tinham que comer uma comida especial, tinham muçulmanos, então você tem que comer a comida X, com a carne precisa ser abatida de uma maneira especial. Tinham muitas dificuldades atreladas a isso. E eles, mas ao mesmo tempo, tinha muitas coisas legais. Eles pediram para ir na igreja, eles pediram para ir cortar cabelo, eles pediram várias coisas. Viveram ali. Viveram. Então eles fizeram muitas coisas assim, divertidas. Aconteceram muitas e muitas histórias que vale a pena bater um papo desse uma hora. É marcante para a cidade, Esse né? É marcante. Muito marcante. Isso não se esquece mais, porque eles deixam um legado ali, uma história. As pessoas estudaram francês na época para receber. Então, o pessoal mexe com toda a cidade. Mexe com toda a cidade. Gera. E o turismo é uma coisa que traz muito desenvolvimento, porque ele traz dinheiro de fora para a cidade. Então, o dinheiro que está em outra praça vem para nossa praça. E circula ali. Ele não é um dinheiro que foi feito aqui, ele vem de fora. Então, isso enriquece a cidade e gera emprego. Pessoas. Tem um agrishow que acontece em Ribeirão Preto. Um mês antes, quantidade gigante de pessoas para montar aquilo tudo. Um mês depois, tem gente desmontando. E lotam-se todos os hotéis, os restaurantes. Então, assim, é uma coisa maravilhosa que pode acontecer. A gente tem que desenvolver muito turismo, porque o turismo enriquece uma cidade. Legal. E a gente vai ter o Tech Summit aqui em Rio Preto. Legal. Vamos fazer uma parceria. Vamos falar disso também, vamos estar juntos. Com o SBT. Vamos estar juntos. Como você... Estamos acabando já. Como você imagina a TV no futuro? Olha, primeiro vai acontecer uma grande transformação dos aparelhos. A gente fala, o aparelho celular, desde quando ele foi criado, você lembra dos tijolão, falava? Aqueles PTzão, abria embaixo, PT 550, PT não sei o quê. Depois saiu uma evolução que era o StarTAC,
startup. Lembra? O startup era um pequenininho que abria assim, aquilo era uma novidade. A telinha era pequenininha. E o celular veio evoluindo. E hoje você tem um iPhone, um aparelho que você não precisa mais de máquina fotográfica, você não precisa de uma série de coisas, máquina calculadora, não precisa você entra na internet, não precisa do computador mais. Você faz tudo pelo... Edita vídeo, com inteligência artificial também. Mas acho que agora vai ter uma grande transformação no aparelho, porque o aparelho continua sendo aparelho. Você tem que carregar isso aqui no bolso, um trambolhão ainda. Se você para, não é como um Nokia grandão daqueles PTzão, mas ainda é um aparelho grande, um aparelho. Então, isso vale para a televisão e para o celular, para o aparelho, porque isso aqui para mim é uma televisão também. Então, vai mudar o aparelho. O aparelho ainda tem várias tecnologias sendo evoluídas, através do óculos, através de lentes, através de hologramas, que você vai ter um aparelho de uma maneira diferente, até de chip. A pessoa implantar um chip que você vai poder conversar sem precisar usar um aparelho. Mas o aparelho da televisão também, e a transmissão também, ela vai estar muito mais parecida com a internet de hoje. Então você está assistindo um programa, você vai conseguir ver uma televisão, uma geladeira ali, você fala, eu quero comprar essa geladeira, você vai conseguir clicar naquilo, arrastar para o lado, ele vai entrar em contato com a loja que vende aquele aparelho e você vai conseguir comprar na própria televisão. Então você vai ter embaixo do conteúdo, igual hoje já acontece quando você está assistindo o jogo, que a telinha fica um pouco menor e passa a publicidade na lateral. Sim. Você vai ter ali informativos passando durante todo o tempo. Então, além de você assistir um jogo ou assistir um filme, você vai estar tendo as informações passando na televisão ali junto, você interagindo com elas. Então você vai conseguir mexer na televisão como no celular, você vai arrastar as coisas ali, você vai conversar e comprar, e vai ter muita novidade nesse sentido. O que eles falam televisão 3.0, ele está sendo ainda implementado, ainda criado, ainda estudado, mas ela está muito envolvida com a possibilidade de você fazer compras, de você conversar com a televisão cada vez mais, você utilizar esse aparelho de diversas outras formas, ela vai estar conectada, a televisão vai estar... Então, eu acredito que nós não vamos precisar mais de ter esse gasto enorme de energia que a gente tem hoje com geradores e com transmissão, com antena, porque isso vai vir tudo pela internet. Então, toda a nossa transmissão vai vir pela internet. Você vai poder assistir isso nos carros que vêm autônomos. Então, você terá monitores nos encostos do banco, que não vai precisar nem do motorista mais. Então, você já vai entrar dentro do carro, aquilo ali tudo. Então, televisão, internet, vai ser tudo uma coisa só. E você vai conseguir ali dentro do carro olhar e mexer e assistir, continuar assistindo o que você estava assistindo em casa. Então, assim, as telas vão mudar, mas tudo vai se integrar. E eu acho que o que a gente chama de televisão, na verdade, e é o que a gente vai fazer, continuar fazendo, é ser um grande gerador de conteúdo. O conteúdo é o mais importante. Um bom conteúdo, com responsabilidade, que leve para as pessoas informação necessária, que possa prender a atenção. E aí, esse é o futuro da televisão, é aquilo que a gente já faz hoje, mas de uma maneira muito mais rápida, muito mais interativa, muito mais saudável, muito mais ali ao futuro da televisão. Que legal. Danielson, obrigado. Que obrigado isso. por ter participado aqui. Foi um prazer. Vamos marcar mais vezes. Vamos sim, tá? vamos falar de França. O pessoal da TV me ligando, mas depois a gente conversa. Que legal, vamos sim. Um grande abraço, muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Gente, até a próxima.